espetáculos, assim, talvez os mais importantes de teatro que eu tenha feito. Cemitério de Automóveis, por exemplo, eram 11 carcaças de automóveis penduradas numa parede e ficava rodando aquilo, pulando de um carro para o outro. Quer dizer, essa atividade física eu sempre tive, mas é claro que eu, periodicamente, eu trabalho um determinado aspecto do corpo, que eu acho que hoje eu estou trabalhando yoga porque em 78 anos começa a mexer um pouco. Mas ao longo dos Mas anos você fazia ginástica, fazia musculação, sempre depois fazia yoga, alguma coisa sempre assim junto? Com 57 anos eu dei o meu primeiro salto mortal quando eu fazia acrobacia de solo. Com 57 anos. Olha isso. Então, Porque acho você tem um vigor e tem assim uma pele, um brilho no olho, uma coisa muito interessante. Isso deve tem a ver com o que você come, com o que você mexe o corpo? Sim, Você acha que tem? essa força da natureza que o Wagner escreveu aí, eu acho que tem tudo a ver com hoje eu procuro a minha alimentação, eu não fumo, não bebo, quer dizer, gosto da vida. Isso aí eu acho que é um reflexo, né, para você gostar de viver, eu acho que você tem que estar disponível a viver. Né? E você tem um método, assim, Tenho. Procuro ler tudo a respeito sempre. Você não come carne, essas coisas, ou come? Também não tenho essa não sou religião, sectário, né? Assim, não é uma religião. Como uma vez ou outra, eu até como uma carninha, como um peixe, eu dou um balançozinho que eu acho que está necessário ao corpo num determinado momento. Então, eu gosto muito de frutas, gosto muito de verduras, legumes, essas coisas, mas eu não acho que deva ser só isso, não. Eu acho que cada um tem que ter consciência, assim, da necessidade do teu corpo para buscar. E essa coisa de mexer o corpo já veio para você com o teatro, com o ato de representar? Eu descobri que para me representar, eu tinha que disponibilizar o corpo, o meu organismo. O teu produto é tudo o teu corpo. Você se expressa com ele, você começa a utilizar, a tua capacidade pulmonar, a senhora sabe disso, ela tem exercícios que você desenvolve para você absorver mais ar e jogar, por exemplo, uma nota, né, senhora? Verdade. Numa nota você alcançar isso, o canto dá um pouco isso, o teatro também, você precisa disso. Acho importante você fazer o teatro para ser ator, porque o teatro dá o exercício, né? Você dá eu tive no livro aí diz 4 anos de experiência com o mestre Antunes Filho, que foi essencial para mim, porque me estruturou na carreira de ator. E um início de vida com a Cleide Diáconis, 10 anos casado com ela, que mostrou essa atriz fantástica que é e que me transmitiu todos os momentos de experiência dela. Né? Então, ela é incrível também. Está incrível também na novela, né? Ela é maravilhosa. Teve um acidentezinho. Deu uma quebradinha. Mas acho que já teve alta ontem. Já voltou. Tá andando, quer dizer, andando com andador, mas ela é de aço. Mas ela se recupera, ela é forte. Graças a Deus ela está bem. O Stênio, você sabia todo o tempo que ia ser ator, desde criança? Você pensava nisso? Não. Eu quando vim para o Rio, meus pais se separaram, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Com 13 anos eu tive que tirar um documento para poder trabalhar para ajudar a minha mãe, que eu fiquei com ela. E eu estudava à noite. Trabalhava de dia e estudava à noite. À noite, eu com a Escola Técnica do Comércio de Vila Isabel, era lá em Vila Isabel. E tinha um teatrinho que faziam lá, um teatrinho amador, e eu, como garotão, assim, eu namorava. Então eu ia esperar a namorada ensaiar as peças de teatro, né? Achava muito engraçado aquilo e como eu tenho boa memória, sempre tive, eu decorava facilmente o texto que os atores falavam. Então eu ficava arremedando eles, brincando você faz isso, você fala aquilo.
E aí, na noite de estreia da peça, que a minha namorada trabalhava, faltou um ator. E aí todo mundo na hora disse, o Estênio sabe, é o Estênio que vai entrar no lugar dele, não sei o quê. Eu disse, eu estou fora, eu estou fora disso. Mas acabei entrando, e como eu não tinha compromisso nenhum, eu fiz uma farra louca, né? Aí acharam que eu tinha talento. Eu fiz uma farra, porque eu fazia um policial que tinha o despejo de uma família pobre, ao lado trágico da peça. E então eu fiz uma cena, eu fiz um fuzuê tremendo. Aí comecei a trabalhar com esse grupo, comecei a fazer os protagonistas das peças, e aí um dia fazendo um centro espírita lá em Vila Isabel, um espetáculo, que era do Luiz Iglesias, parece, Joaninha Buscapé, qualquer coisa assim. Trabalhei com a Vera agora, com a Eva agora, né? Incrível. E aí alguns atores que frequentavam esse centro espírita viram um pedacinho, não viram tudo, viram um pedacinho e disseram, rapaz, por que você não estuda teatro? Você tem uma voz forte, você tem presença, você tem... Eu disse assim, não sei não, estudar teatro. Eu estava terminando contabilidade. Isso foi em 55. E aí eu passei, fiz um teste para um banco, fui trabalhar num banco, quando eu me formei em contador, e falei assim, agora eu estou trabalhando meio período, a parte da manhã, então a parte da tarde eu vou estudar teatro. Aí procurei o Conservatório Nacional de Teatro, que era lá na Presidente Vargas, pertinho do banco, e comecei aí, no primeiro ano eu ganhei uma medalha de ouro. Aí, no segundo ano também, concorrendo com todas as escolas de teatro do Rio, e aí a Cacilda Becker quis conhecer, quem é esse aluno que ganhou medalha de ouro, não sei o quê, eu fui fazer um teste, um trechozinho de peça para ela. Ela estava formando o grupo dela, que era com o Valmor Chagas, a Cleide, Zimbinski, que estavam ensaiando a longa jornada de um longo dia para dentro da noite. Aí eu fui fazer o trechinho, ela me deu 6 meses de estágio na companhia dela. E aí eu varri o palco, tomava texto dos atores, dava cafezinho, não sei o quê, e comecei a namorar a irmã dela, que era a Cleide. E aí eu acabei ficando na companhia, excursionei, estreiei em São Paulo. Casou e ficou. Casei, fiquei, fomos a Portugal e tal. E você estreou profissionalmente mesmo no teatro? No teatro. Chamava Os Perigos da Pureza. Tem a foto... não, essa aí não. É uma outra biografia do Simon Cury, que tem uma fotografia minha com a Cacilda na peça que eu estreiei. E por que aqui eu abri uma página Estênio com a tia Matilde? Tia Matilde foi importante na sua vida? Ela que me estimulava a fazer teatro. Ela que comprava os livros para mim. E você fez circo também? Não. Eu fiz acrobacia de solo para um personagem. Mas que foi você fez um trabalho com você, né? Com o Corcoran, que era o bobo da corte, né? Que eu fazia com a Teresa Raquel. Ali foi quando eu dei o primeiro salto mortal. Mas adoro circo. Hoje eu quero fazer um palhaço um dia. Eu estudo muito palhaço, que eu quero fazer um palhaço. E você estuda? Você estuda personagens? Estuda... Muito. Você sabe que em São Paulo, na época que eu pertencia a um grupo político, era eu, Guarnieri, Flávio Rangel, Lima Duarte, o Flávio Migliatti, a Cleide. A gente trabalhava, como não tinha mercado em televisão ainda, a gente trabalhava nos grupos de teatro, né? Era Teatro Opinião, TBC, não sei o quê. Aí a gente pegava um romance, um Guimarães Rosa, por exemplo, pegava um personagem do Guimarães Rosa, estudava aquele personagem, estruturava, criava um diálogo, um monólogo, ou qualquer coisa sobre aquele personagem e apresentava para o Lima, para o Flávio Rangel, para o Guarnieri. Ele dizia assim, eu acho que você deve aproveitar isso aí. Mas a gente estava, na verdade, querendo conquistar mercado.